processo inflamatório no intestino causado pelo glúten. O glúten é uma grande questão. Tira-se, não tira-se, para quem tem intolerância, para quem não tem intolerância. Qual a sua opinião, Christian? A minha opinião, vamos lá. 10 mil anos atrás ninguém comia glúten. Quando começamos a comer glúten, a evolução das espécies ela ocorre de uma forma muito mais rápida que as pessoas imaginam. Quando nós começamos a comer o glúten, foi uma epidemia de doença celíaca. Teve recentemente, em algum país africano, uma introdução de glúten por causa dessas fomes lá, que levaram o trigo, e teve 5% da população que desenvolveu doença celíaca. Com o tempo, pessoas com polimorfismos fazem com que ela tolere mais o trigo, passam a tolerar o trigo razoavelmente. Apesar disso, tem todos os malefícios do excesso de grão, né? Assim como uma dieta muito rica em grãos leva em animais a osteoporose, tu vê que o homem agricultor ele diminuiu de tamanho, ele começou a apresentar certas doenças. O glúten é inflamatório. A questão é quanto de glúten vai ser inflamatório para cada indivíduo. Para mim, o que melhor prova isso é que a incidência de doença celíaca aumentou com o aumento do consumo de glúten pela população. Se num país aumenta o consumo de glúten, aumenta a doença celíaca. Eu não acho que o consumo de glúten deva ser necessariamente proibido. O que eu acho é que a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten, que é muito mais frequente que se imagina, as pessoas que sofrem com esses problemas são pessoas invisíveis. Você vê que o mundo para por determinados problemas de saúde e o mundo não para reconhecer que aquela pessoa não pode nem... Algumas pessoas não podem nem se contaminar com pequenas quantidades de glúten. Algumas pessoas têm que ter consciência que pode estar numa maquiagem, num brinquedo para criança, numa massinha. Ou seja, eu acho que são tratados como pessoas invisíveis. Acho que a sensibilidade ao glúten é muito mais comum que se imagina. Acho que a doença celíaca é realmente um iceberg. Tem muita gente que não está diagnosticado. Isso não significa necessariamente que ele tem que ser evitado por todo mundo, mas certamente não deve ser abusado e certamente... Por ninguém. Uma moderação. Por ninguém, não deve ser abusado por ninguém. E não faz falta para ninguém, porque outra coisa que eu acho que é muito maliciosa, né? É falar que a pessoa precisa do glúten por causa da fibra. A pessoa não precisa de glúten, de trigo para comer fibra. Você come fibra nos vegetais, né? Sim. Então, não tem porquê. O próprio papel da fibra é muito questionável, né? É que o glúten, na verdade, são várias proteínas. Exatamente. Algumas proteínas são mais imunogênicas que outras. E a gente tem crescido nos últimos 100 anos... O teor era infinitamente menor. O teor era infinitamente menor. Já existia doença celíaca? Certamente. Já existia. Mas era menos... O glúten já era inflamatório. Sim. Uma coisa que eu coloco para todo mundo, se tem dúvida, não precisa acreditar nesse. Faz 1 mês, 2 meses sem e vê se é bom para você. Se for bom para você, ok. Se não fez a menor diferença, ok também. Você tem que avisar a pessoa também. Resistem a eventos familiares, festas de criança, aniversários. Mas é aquela coisa, está disposto a testar? Tá disposto. Testa e vê, você vai sentir. Te fez bem ou não? Mudou. Porque tem coisas que é São Tomé, a pessoa tem que sentir, tem que ver. Exato. Não adianta o estudo falar isso. Mas se a pessoa não experimenta... experimentar isso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi uma pessoa cortar o glúten e não ver benefício. Mas tem gente que é teimosa, tem gente que vai torcer para não melhorar. Não é legal. Vamos continuar agora, aqui. Se você fizer direitinho, se organizar para no evento lá da família levar as suas coisinhas sem glúten, você vai ver. E quando me perguntam, mas então não vou ter nada para comer? Vou ficar sem glúten, não tem nada para comer? Aí eu respondo, quase nada tem glúten. Mamão não tem glúten. Exatamente. Agrião não tem glúten. Carne não tem glúten. Exatamente. Leite não tem. Leite eu também não recomendo, mas. Sim, mas. Ponto. Vamos lá. Exato. Vamos lá. Nozes não tem glúten. Feijão não tem glúten. Exato. Geralmente eu já mando logo uns 30 alimentos seguidos falando rapidinho assim pra pessoa. Que não tem glúten. Que não tem. É meramente cultural. Mas não é só cultural, né? A gente sabe que essas proteínas, como elas não são bem clivadas, elas acabam tendo uma ação opioide, né? Então gerar um bem-estar, né? São viciantes também, né? Exatamente. São extremamente viciantes. Conexão entre cérebro e intestino. Impacto na saúde mental. Depressão e ansiedade. O nosso intestino ele tem uma rede de neurônios, né?
que é um segundo cérebro. Imensa. Imensa, né? Exatamente. Gigantesca, né? Pensa. Que na verdade, em algum momento, nós fomos um verme, né? E que tinha só aquilo ali como neurônio, né? E a gente foi se especializando, a gente concentrou as funções cognitivas no cérebro, mas a gente continuou tendo aquele verme lá que continuou absorvendo os nutrientes, que é o intestino. Aquela gama de né? neurônios ali. Aquela gama de neurônios. E eles se conectam com o nosso cérebro, né? Principalmente via o nervo vago, né? Mas não só via esse nervo vago, que é como um imenso nervo que conecta o nosso sistema nervoso autonômico, conecta o intestino com o cérebro, com nossas vísceras todas, coração, etc., né? Mas nós temos outras formas de comunicação, como, por exemplo, neuroquímicos, citocinas, etc. Existe uma profunda correlação. Então, por exemplo, a doença de Parkinson possivelmente começa no intestino. Isso já é estudado? Já é estudado. Já é estudado. Possivelmente começa. Tem uma relação muito grande com o intestino. Na verdade, qualquer problema tem uma relação no intestino. O intestino é como a mitocôndria. A gente estava falando lá do desvio de septo, que nem tudo começa no intestino. Mas tudo cai no intestino, que nem na mitocôndria. Então, se você não dorme, você tem leaky gut. Você vai ter leaky gut. O que é leaky gut? É um intestino permeável, que vai permitir a passagem de bactérias, de proteínas, aquela de barreirazinha, né, que é toda Exato. fechadinha, ela começa a ter buracos. Eu acho que uma forma de entender bem este intestino-cérebro é entender que o intestino tem neurônios e também tem células imunológicas. E as nossas células imunológicas do nosso corpo todo, elas são como um quartel-general de um exército, cada célula. Cada célula é um quartel. Se você invade a fronteira do Brasil no Amazonas, o exército vai mandar para o comando central em Brasília e vai reforçar as fronteiras em todo o país, inclusive no sul. Sim. Da mesma forma, se você comeu glúten, você é sensível ao glúten, seu intestino inflamou e estimulou a tua imunidade inata. Aquilo imediatamente, o glúten chega no cérebro, mas o glúten não precisa de chegar no cérebro para estimular a tua imunidade inata nas suas vias aéreas. Caseína também, você vê as rinites, a asma relacionada à caseína no teu cérebro, ativação de microglia. Quando você inflama o teu cérebro, que pode ser meramente reação à estimulação excessiva do sistema imunológico por causa da inflamação no intestino, aquela inflamação cerebral ela vai imediatamente diminuir a sua produção de serotonina. Porque não é normal estar feliz quando você está doente. É uma reação adaptativa. Simplesmente você ficou doente. Vamos dizer, como se o organismo sinalizasse algo está errado. Você faz uma gastroenterite. O que é bom evolutivamente para a sua espécie? Que você se afaste dos seus pares para não passar gastroenterite para eles. Então você ativa o seu sistema imunológico, ativou microglia diminui o serotonina, dopamina, etc. Você entra numa depressão aguda. Você se retrai, se fadiga, dorme o tempo todo, come pouco para não alimentar o agente infeccioso e para não transmitir doença para os outros. Tem toda uma lógica. O eixo intestino-cérebro, ele serve também para proteger a espécie, te impedindo de interagir demais e transmitir o agente infeccioso. Só que esses mecanismos são específicos. Se você comer glúten, caseína, A1, você vai inflamar o teu intestino também e vai manter... Da mesma maneira. Além disso, quando você tem um leaky gut, você pode ter translocação de bactérias. Na verdade, começa na boca. Que não deveriam entrar, ganhar circulação. Na verdade, o intestino começa na boca, né? Então, a doença periodontal, você sabe quando você faz a biópsia de pessoas com doença de Alzheimer, você encontra na biópsia o Porphyromonas gingivalis, né, que é a bactéria da cárie, no cérebro. Ou seja, aquela bactéria começou a gerar caiu no sangue, chegou no cérebro, assim como chega no coração e faz endocardite, se alojou lá, fez uma inflamação indolente, ativou a microglia. Não adianta tomar curcumina. Não adianta tomar curcumina se tiver bactéria lá. Você tem que tratar a doença periodontal, esperar aquela bactéria, aquela ali se resolver. Curcumina sozinha não vai resolver. Não vai resolver. Você mantendo a parede de absorção do intestino direitinha, você não vai esses processos inflamatórios, essas toxinas que impedem no cérebro de fazer.